Imagine um país 45 vezes menor que a Rússia, mas com população quase igual, incluindo turistas. Com espaço limitado e terra cara, tudo cresce para cima. Estacionamentos de vários andares para carros e até para bicicletas. Hotéis cápsula e máquinas automáticas vendendo desde ovos e carne até camisetas e roupas íntimas. No território deste país, foram deixados megalitos de uma civilização misteriosa, televisores, fechaduras gigantes e muito mais. E se você observar bem os habitantes locais, percebe que eles são mesmo de outro planeta. Mas sobre isso, falarei um pouco mais tarde. Então, Japão. Se você está assistindo a este episódio, provavelmente não tem um jato particular para dar um pulo nesse país no fim de semana. Então, fique confortável, porque agora vamos contar tudo sobre ele para você. Cidades. A maioria da população vive nas cidades, por isso, prepare-se para filas frequentes. Fila para embarcar no trem, fila na escada rolante, fila no restaurante. Sim, só para comer em algum restaurante de rua, você pode ficar esperando por 2 horas. Em locais onde costumam ter filas, haverá marcações no chão para organizar as pessoas e evitar confusão, especialmente para quem não está na fila. É surpreendente que, mesmo assim, aqui também haja vilarejos desaparecendo. Só que aqui esse probleminha, mais uma vez, tem um toque local. Com o envelhecimento populacional e a superlotação das metrópoles, cresce o número de casas abandonadas nas zonas rurais. As autoridades de pequenas localidades estão tomando medidas radicais. Algumas casas são vendidas por valor simbólico, outras são doadas. E por algumas, estão até dispostos a pagar um extra se você fizer reformas nelas. Claro, existem restrições. A moradia gratuita é destinada apenas a famílias jovens com filhos. Os pais precisam ter até 43 anos e as crianças, idade de ensino fundamental. Além disso, as famílias são obrigadas a se mudar para essa localidade e realmente morar lá, e não apenas ir para férias ou feriados. Quem deseja uma casa de campo gratuita no Japão, pode esquecer esse sonho. Mentalidade. Dizem que os japoneses são muito atentos aos detalhes e isso é justificável. Às vezes, eles levam qualquer tarefa ao extremo do absurdo. Aqui está, por exemplo, as junções de carpintaria japonesas. E também, os japoneses têm 2 tipos de chinelos em casa. Um tipo eles usam pela casa toda e o outro só quando vão ao banheiro. Além de ser uma das nações mais longevas, é também uma das mais trabalhadoras do mundo. O japonês médio dorme só 6 horas e meia por noite. Por isso, muitos cochilam no intervalo do trabalho, em parques, cafés, livrarias, shoppings e outros lugares públicos. Esse tipo de sono é tão comum e tão normal que os japoneses têm uma palavra para isso, inemuri, que significa estar presente enquanto dorme. Em outros países, dormir no trabalho pode custar o emprego do funcionário, mas não no Japão. Aqui, isso é considerado um sinal de dedicação, pois a pessoa é tão devotada ao seu trabalho que trabalhou até a exaustão. Os japoneses são mestres em inventar diversões onde possam demonstrar sua dedicação, paciência e concentração japonesas. Por exemplo, dorodango, bolinhas de terra polidas. Em teoria, tudo é bem simples. Misturamos terra e água até virar uma lama plástica e formamos uma esfera lisa. Em seguida, polimos cuidadosamente a superfície até alcançar o brilho espelhado, chamado estado Hikaru. Na prática, porém, isso significa repetir ações monótonas e cansativas por várias horas. É preciso atenção para que a esfera não rache. Um joalheiro japonês provavelmente não queria sujar as mãos com terra e inventou outra diversão. Ele pegou um rolo de 16 metros de papel alumínio, amassou, martelou e depois poliu. Após várias horas de trabalho japonês, ele fez essa bola. Os japoneses ficaram maravilhados. E agora todo o país está obcecado em polir bolinhas de papel alumínio. Mas não se pode dizer que os japoneses são chatos, só são diferentes. Aliás,
Isso fica muito claro, não só nos animes, mas também nos programas e na televisão japonesa em geral. Lá tem de tudo. Tem até essas pegadinhas cruéis. Claro, o transporte público japonês é pontual e incrivelmente desenvolvido. O táxi aqui é terrivelmente caro. A corrida pode custar dezenas de milhares de rublos. Alugar um carro aqui é quase impossível para um russo, pois a carteira russa não vale no Japão. Ter carro próprio aqui também tem suas particularidades. No Japão, não basta juntar dinheiro e comprar um carro. Primeiro, você precisa provar que vai conseguir usá-lo sem causar incômodo para os outros. Um dos principais requisitos é ter uma vaga de estacionamento particular, localizada a no máximo 2 km de casa. A vaga de estacionamento costuma ser alugada e seu tamanho é importante. Ao entregar os documentos na polícia, é preciso apresentar o desenho da vaga de estacionamento. O policial pode não permitir que você compre um SUV novinho se achar que sua vaga de estacionamento é pequena demais para ele. O Japão é o país asiático mais voltado para bicicletas, e Tóquio está entre as 10 cidades mais amigas das bikes do mundo. Porém, o país não tem infraestrutura para bicicletas e ruas inteiras estão fechadas para ciclistas. As ciclovias muitas vezes são compartilhadas com as calçadas. No Japão, quase não há faixas exclusivas ou ciclovias adequadas, exceto em grandes avenidas. Se você acha que só precisa seguir as regras do estacionamento pago para bicicletas, está enganado. Para os ciclistas, existem regras próprias de condução e um sistema de multas para quem as infringe. O registro de bicicletas é obrigatório e uma placa especial é colocada nelas. O proprietário recebe um cartão de identificação que deve sempre portar consigo. A polícia costuma verificar os documentos com frequência. E, se você não tiver o cartão, os policiais podem suspeitar que a bicicleta foi roubada. Tateyama. A parte europeia do nosso país, mais uma vez, ficou sem neve no Ano Novo. Nas montanhas do norte do Japão, algumas estradas ficam assim todo ano. Muitos ainda duvidam que não seja Photoshop. No Japão, todos os anos, enormes paredes de neve de até 20 metros surgem ao longo das estradas de uma das prefeituras. No inverno, a rodovia acumula tanta neve que, ao ser liberada em abril ou maio, surgem profundos desfiladeiros. Para garantir precisão na escavação, instalam-se na pista torres especiais altas com transmissores de rádio embutidos. Ecologia. Os japoneses lideram mundialmente na triagem e reciclagem de lixo, o que era de se esperar. 126 milhões de pessoas sujariam rápido um país pequeno sem gestão do lixo. As multas por infrações ligadas ao lixo são altas e podem chegar a 5 milhões de rublos por descarte ilegal. As fotos dos infratores são espalhadas por todo o bairro para que os vizinhos conheçam seus heróis. Cada cidade possui regras próprias para a coleta de lixo. E existem instruções para a coleta de lixo para visitantes, os chamados gomi-guias. A primeira parte da palavra gomi significa lixo. Às vezes, esse material tem cerca de 50 páginas. Os japoneses descartam o lixo conforme o calendário de coleta. Um tipo de lixo em um dia específico. É difícil achar lixeiras nas ruas, mas ainda assim não é sujo. Os japoneses, há muito tempo, se acostumaram a jogar fora o que não precisam nos lugares onde isso é permitido. Por exemplo, todos os tipos de lixeiras existem nas lojas. Na Copa do Mundo, de 2018 torcedores japoneses percorriam o estádio após o jogo e limpavam o que deixaram. O defensor da seleção comentou assim: "No Japão, dizem que você deve deixar os lugares mais limpos do que encontrou."
Os próprios jogadores de futebol também limparam o vestiário depois de usá-lo. Em um país onde simplesmente não há para onde levar o lixo, nem onde enterrá-lo ou jogá-lo longe dos olhos das pessoas, só resta desenvolver tecnologias avançadas de reciclagem de lixo. O que não pode ser reciclado é incinerado. Quase 2/3 do lixo no Japão são incinerados em estações especiais, emitindo o mínimo possível de poluentes. A energia gerada é então utilizada. Essa atitude cuidadosa em relação ao lixo não impede que a supertecnológica nação despeje resíduos radioativos nos oceanos do mundo. Diariamente, entre 300 e 400 litros de água altamente radioativa das águas subterrâneas de Fukushima ainda são despejados no oceano. Mas isso não é o mais interessante. Após o acidente, foi evacuada uma zona de 20 quilômetros ao redor da usina. Mas em maio de 2011, descobriu-se que níveis suficientemente altos de radiação eram observados muito além dessa zona, incluindo áreas localizadas a 40 quilômetros da usina. Foi discutida a opção de evacuar todos num raio de 40 quilômetros da usina, mas isso foi considerado um procedimento caro demais. O governo japonês alterou as normas sanitárias, elevando em 20 vezes a dose máxima de radiação permitida à população civil. Dessa forma, a zona radioativa acabou ficando, digamos, limpa. Para entender, o governo dos Estados Unidos da América recomendou aos seus cidadãos que vivem no Japão a não se estabelecerem a menos de 80 quilômetros da usina nuclear de Fukushima 1. Os japoneses foram removidos apenas da zona de 20 quilômetros. O governo japonês decidiu que, se alguém recebeu menos de 100 röntgens, doenças não são causadas por Fukushima e não deve inventar histórias. 100 röntgens é o limite mínimo para doença aguda por radiação, ou seja, não é uma dose baixa. Em Chernobyl, os liquidadores deveriam ser dispensados após receberem 25 röntgens. Vocês veem, é um jeito conveniente de calcular vítimas em um acidente. Finanças. No Japão, não existe salário mínimo como nós entendemos. O salário inicial é igual para todos e aumenta conforme os anos de serviço na empresa. O salário inicial para formados em universidades é de 200 mil ienes, 100 mil rublos, por mês. O salário mínimo é 900 ienes, ou 450 rublos por hora. O japonês paga de 100 a 350 mil ienes, ou 50 a 125 mil rublos, para alugar um apartamento. O valor do aluguel varia conforme a distância do centro, proximidade das estações de trem e idade do imóvel. O tipo de moradia mais popular é o usagigoya, uma pequena kitnet de até 15-20 metros quadrados no centro e perto das estações de trem por 52 mil rublos. Um apartamento padrão com vários quartos, com área de 40 metros quadrados, custa de 200 a 350 mil ienes ou de 100 a 125 mil rublos. Os gastos com transporte também não são pequenos, cerca de 10 mil rublos, e uma viagem única de metrô custa cerca de 200 rublos. Aqui até bicicleta precisa pagar para usar. O estacionamento custa, em média, 50 rublos por dia. Com comida para uma pessoa, gasta-se cerca de 40 a 55 mil ienes, ou 20 a 30 mil rublos, por mês. No Japão, legumes e frutas são muito caros. Tudo é vendido por unidade e não por quilo, como no nosso país. Uma maçã, uma laranja, um cogumelo, uma fruta custa de 100 a 200 ienes. No Japão, há coisas que são realmente muito caras. Entre elas, ir ao cinema a partir de 1.000 rublos por ingresso. Pizza, 700 rublos pela pequena e quase 2.000 rublos pela grande. Uma viagem de Shinkansen custa mais de 11.000 rublos de Tóquio a Osaka. Já o uso do celular sai de 2 a 3.000 rublos mensais para um japonês. Aposentadoria. A idade para se aposentar é de 65 anos. É possível se aposentar antes, mas nesse caso, os pagamentos serão menores. Ou mais tarde, aí será maior. Simplificando, no Japão, a aposentadoria é composta por 3 partes. A básica, cerca de 40.000 rublos. O adicional profissional, de 35% a 40% do salário, é um pagamento único, salário médio, vezes anos trabalhados na organização. Com 500 mil ienes e 40 anos de serviço, 11 milhões ou 1 milhão de rublos. No entanto, no Japão,
a idosos que mal conseguem sobreviver, e alguns aposentados chegam a cometer crimes para serem presos, onde terão comida e um teto sobre a cabeça. E para encerrar de vez a questão das rendas e comparações, aqui estão alguns números de 2 países com indicadores populacionais muito próximos. O número de bilionários em dólares no Japão, terra natal de gigantes como Nissan, Toyota, Honda, Panasonic, Toshiba e Canon, é 3 vezes menor do que na Rússia, mesmo que os japoneses ocupem 69 posições no ranking das 500 maiores empresas do mundo. No Japão, milionários em dólares são 2,6% da população, enquanto na Rússia representam menos de 0,1%. Na Rússia, pouco mais de 1% dos habitantes tem fortuna entre 60 e 600 milhões de rublos. No Japão, esse número passa de metade, 54%. E o último número. Na Rússia, 82% dos moradores têm patrimônio abaixo de 6 milhões. No Japão, apenas 8% estão nessa faixa. Como não dizer aquela frase clássica? Vocês querem que seja como no Japão? Esse é um país interessante assim. Avaliem este episódio de forma justa e escrevam nos comentários qual país gostariam de ver em seguida. Ative as notificações para não perder o episódio sobre os megalitos japoneses. Até a próxima no Cramola!